nós trabalhamos com assíntotas oblíquas, né? E é interessante aqui entender esses pontos onde a derivada não existe. Eu posso dizer que aqui a derivada não existe, mas ela é bem comportada, né? Ela não existe e é comportada no sentido que, por um lado, ela é, né, um pouquinho menos, ela é tipo como se fosse um infinito positivo, né? E um pouquinho mais ela é igual. Diferente daqui, porque tendendo pela esquerda ela é um infinito positivo e pela direita é um infinito negativo, né? Ou aqui também, que só é o contrário, ou aqui que... Só que aqui ela é mais comportada, aqui e aqui. Né? O limite ele não muda de sinal, né? E nesses dois casos aqui ele muda de sinal. Bom, a diferença é que aqui eu tenho uma segunda derivada zero. Interessante, né? A primeira derivada ela dá infinito, mas a segunda derivada existe. Então eu até prefiro dizer aqui, apesar de em slides passados já ser dito que ela não existe, mas ela existe, ela é infinito. E por que essa não existe? Porque ela pode ser mais ou menos infinito. Tá? É como dizer assim, quanto que vale o limite quando x tende a zero de 1 sobre x? Esse não existe, né? Porque 1 dividido por 0 menos é igual a menos infinito, e 1 dividido por 0 mais é igual a mais infinito. Mas o limite de 1 sobre x quadrado, quando x tende a zero, existe, porque 1 sobre 0 menos ao quadrado é mais infinito, e 1 sobre 0 mais ao quadrado é igual a mais infinito. Então, sim, eu vou dizer a rigor que esse limite existe, e esse existe também, porque o limite em x0 menos é igual ao limite em x0 mais, que é igual ao mais infinito nesse caso, igual ao menos infinito nesse caso. Aqui não existe. Não existe nem primeira nem segunda derivada, né? Porque aqui não há mudança nem de concavidade, ó, é côncavo, continua côncavo, é convexo, continua convexo. Aqui de convexo mudou para côncavo, aqui de côncavo mudou para convexo. Então existe a segunda derivada. Se existe a segunda derivada, naturalmente tem que existir a primeira, não pode existir a derivada de algo que não existe. A segunda derivada é a derivada da primeira. Não tem como existir a derivada de algo que não existe. Isso não faz sentido. Bom, aqui nós vamos aprender alguns testes de simetria, né, que a gente já viu a aula passada, trocar x por menos x. Aqui, ó, eu acho que está aqui um pouquinho mais para trás. Vem aqui, ó, testes de simetria, né, trocar y por menos y, x por menos x ou simetria em relação à origem. Aconselho a usar isso mais para o gráfico pronto e não como início de solução de gráfico. Voltemos lá ao nosso exercício. Aqui, esse era o nosso exercício. Tá? Faça o gráfico de x menos 4. Parece inocente. X menos 4 elevado na 2 terços. X, decorar. X menos 4 elevado na 2 terços. Eu vou colocar ele aqui. Y igual a x menos 4 elevado na 2 terços. Helena, como é que nós começaríamos esse... Qual que é a primeira sugestão que você me dá? A primeira dica que eu consigo tirar desse gráfico aí, Helena? Dá um chutão aí. Edson, Igor, João, Andressa? Um chutão. Vamos ver. Dá o chute assim, ó. Ah, em x igual a zero. Vou colocar em x igual a zero. Quanto que vale y? Esse é o primeiro chutão. Em x igual a zero, y igual a menos 4 na 2 terços. Y igual a
menos... e tome cuidado, né? Isso aqui está entre parênteses, porque lá em cima está entre parênteses. Menos 4 ao quadrado raiz cúbica. Acho que é mais fácil de ver assim. Então, y igual a... Como é raiz... aqui vai dar quadrado, então vai dar raiz cúbica de 16. Vai dar um número positivo. Então, x igual a 0, y igual a raiz cúbica de 16. Bom, só para ter uma ideia de quanto que é a raiz cúbica de 16, vamos pegar aqui minha calculadora e vou fazer aqui raiz cúbica de 16, vai dar 2,5, mais ou menos 2,5. Tá? Então, muito bem. E se y fosse igual a 0, seria um outro ponto bem legal, né? Se y fosse igual a 0, vamos ver o que a gente acha. Eu tenho que 0 é igual a x menos 4. Esse parecia difícil, mas é moleza, né? Porque eleva na 3 meios dos dois lados, vai ficar com 0 igual a x menos 4, x igual a 4. Então, para y igual a 0, x igual a 4. Eu poderia tentar achar alguma assíntota ainda. Né? Vamos achar uma assíntota. Vou pegar uma canetinha com outra cor, não essa tão colorida, arco-íris, é um pouco demais. Esse verdinho Brasil. Y igual a x menos 4 elevado na 2/3. Quando x tende a infinito? Eu acho que é uma boa. Eu quero achar quanto que é o limite de x menos 4 elevado na 2/3, quando x tende a mais ou menos infinito. Então, quando x tende a mais infinito e quando x tende a menos infinito. Acho que vai dar a mesma coisa, né? Pensa quando x for bem grande. Não importa se é positivo ou negativo, né? Vai ficar x elevado na 2/3, né? Que é igual a raiz cúbica de x ao quadrado. Então, isso aqui é uma assíntota, igual a ontem, ó, assíntota curvilínea. Comportamento final, né? Comportamento em x igual a mais ou menos infinito. Bom, eu já consigo ter uma noção do meu gráfico agora, sem fazer derivada, sem nada. Né? Eu gosto muito de ir tendo noção no meio do caminho. Tá? Por quê? Porque se der alguma inconsistência, eu faço tudo de novo. Agora, em x igual a 0, vale mais ou menos 2,5. Vou fazer em vermelho esses pontos. Né? Em x igual a 0, vale 2,5. Ele passa por aqui. Em x igual a 4, y vale 0. Vou colocar 4 por aqui. Em x igual a mais ou menos infinito, vale... Bom, isso aqui é x elevado na 0,6. Raiz quadrada é x elevado na 0,5. Então, vai ter um jeitão de raiz quadrada, eu acho. Isso aqui vai ficar uma coisa assim, ó. Esse gráfico vai ficar com um jeitão assim, ó. Só que para os dois lados. Eu deveria talvez fazer ele um pouco mais alto, porque raiz de infinito é infinito, né? Não vou deixar ele aumentar um pouquinho mais. Não, mas acho que está legal. Acho que está mais ou menos legal. Porque a raiz de 4 devia dar um pouquinho mais do que 2. Raiz de 16. Esse 2,5 tem que vir um pouquinho mais para cima, porque aqui no 16 é que ele vai dar 2,5. Então, esse 2,5 deveria estar mais ou menos aqui, ó, 2,5. É só para fazer alguma coisa que tenha... Tem que ter alguma... Né? 4 vai dar aqui, ó. E 16, que é bem mais longe, vai dar... não, tô ficando doido? Não. Vamos fazer o seguinte. Raiz cúbica de 4, quanto que dá? Eu acho que eu viajei na maionese. Raiz cúbica de 4 dá 1,5. Então, eu sei
Mas aqui vai dar 0. Se fosse só isso aqui, raiz cúbica de 8, na verdade. Espera aí. Então, é raiz cúbica... Esse aqui é 4, é raiz cúbica de 16. Então, aqui vai ter que dar o 2,5. Estava no lugar certo. Estava no lugar certo, o 2,5. Estava no lugarzinho perfeito. Tá? Eu só fiz aqui... Veja que esse ponto não é um ponto da curva. Esse ponto aqui é um ponto da assíntota. Tá? E esses pontos da assíntota só são verdadeiros aqui no final. No começo, não. No começo não tem nada a ver. Esse gráfico pode passar um pouco mais por baixo, um pouco mais por cima, mas não passa por aqui. É só para eu achar mais ou menos onde era um ponto aqui relevante da assíntota. Muito bem. Agora vamos à primeira e à segunda derivadas, tá? Eu só achei... O que eu achei aqui? Eu achei um ponto onde cruza o eixo y, que é onde x igual a 0. Um ponto onde cruza o eixo x, que é onde y igual a 0. E o comportamento terminal, que são as assíntotas, aqui nesse término e nesse término, o início. Vamos à primeira derivada. Y igual a x menos 4 elevado na 2/3. Y igual a x menos 4 elevado na 2/3. A primeira derivada, vou ter que usar o que eu sei de derivada, né? Y' igual a 2, tomba esse, né? Vezes x menos 4, regra da cadeia. 2/3 menos 1, que vai ser menos 1/3, né? 2/3 menos 3/3, vezes a derivada do que está dentro aqui, né? Então, esse vezes u na n menos 1 vezes o' de x. Y' vai dar igual a 2. Eu até vou escrever 2/3, acho que é melhor. 2/3 de 1 sobre raiz cúbica de x menos 4. Aí eu pergunto, quando que esta derivada não existe e quando que ela é igual a 0? Bom, eu sei que y' não existe em x igual a quanto, Andressa? Não adianta escrever no chat, que eu acho que o chat não está escrevendo. Olha aqui para baixo, em x igual a quanto que não existe essa função? Calma aí, estou com calma. 4, isso aí, em x igual a 4. Beleza, porque aqui embaixo pode ser negativo, né? A raiz cúbica, não tem problema nenhum. Agora eu vou descobrir quando y' igual a 0. Y' igual a 0, quando tudo isso aqui for igual a 0, né? Eu vou ter que dizer que quando 0 for igual a 2/3 vezes 1 sobre raiz cúbica de x menos 4. Vou passar isso um pouco para cima. Esse aqui morre, né? Poxa vida, se eu passar tudo isso para lá, e não existe. Não existe x, né, tal que y' igual a 0. Não existe. Então, só vou me preocupar com esse x igual a 4. Daí eu vou lá para cima, né? E agora eu começo a fazer aquelas análises de sinais, né? Vou começar com f'. F', posso fazer em cima também f, como eu sempre fiz, né? E embaixo eu vou fazer f'. Comecemos com f', né? Aqui é o 0, né? Não preciso marcar o 0. E o 4, vamos aqui. Eu tenho um problema especial no 4. Né? Aqui eu tenho um ponto onde a derivada não existe.
Eu vou copiar quanto que deu F' aqui do lado, né? Deu 2/3, 1 sobre raiz de x menos 4 cúbica. Bom, eu sei que esse valor aqui pode ser negativo ou positivo, né? Então, eu vou colocar para x igual a 0, que é menor do que 4, isso aqui vai dar negativo. Na verdade, menos 3, aliás, 3 positivo, isso aqui já dá negativo. Bom, de forma que essa derivada ela é negativa. Negativa quer dizer que a função está decrescendo, né? Aqui a função decresce. E depois de 4 ela dá positiva. Ou seja, a função cresce. A função cresce. Análise de f eu já posso fazer, né? Afinal de contas, f é... Vou deixar em termos de raiz cúbica, que é mais fácil, né? Vou pegar lá em cima, porque ali é da derivada. X menos 4 na 2/3. Então, vou colocar raiz cúbica de x menos 4 elevado... Oh, é sempre positiva. É sempre positiva. Não existe nem valor onde ela não... Ela existe, inclusive ela existe aqui, ó. Até no x igual a 4. F duas linha, né? Ela chega a ser 0 em x igual a 4. Eu não vou chamar de positiva, né? Porque em x igual a 4, ela chega a ser 0. É um dilema dizer se 0 é positivo ou negativo, então vamos deixar assim. Mas ela existe e ela vale 4. Aliás, ela existe e ela vale 0 em x igual a 4. Agora vamos a f duas linha. Achamos f'. Vou pegar aquele cara lá em cima, né? Y duas linha igual a 2/3 vezes... Que tal eu usar x menos 4? Né? Fazer essa aqui que parece mais fácil. Vezes menos 1/3 vezes x menos 4. Né? Menos 1/3 menos 1 vai dar menos 4/3. Né? Vezes a derivada desse cara aqui, que é 1. Isso aqui vai dar menos 2 nonos, não 2/6, né? Pelo amor de Deus. Vezes 1 dividido por raiz cúbica de x menos 4 elevado na quarta. Bom, agora, de novo, Andressa, de novo. De novo, em x igual a 4, y duas linha não existe. E y duas linha igual a 0, quando menos 2 nonos vezes 1 sobre raiz cúbica de x menos 4 ao quadrado igual a 0. Tá? Não existe. De novo aqui, ó, não existe. Então, não existe x tal que y duas linha igual a 0. Vou copiar tudo isso aqui lá para análise de sinais. F duas linhas igual a menos 2 nonos 1 sobre raiz cúbica de x menos 4 na quarta. Eu percebo que isso aqui sempre vai dar positivo, porque está elevado na quarta. Aliás, isso sim, mas
cuide-se com esse sinal de menos. Eu tenho um problemaço aqui em x igual a 4 também, né? X igual a 4, a segunda derivada não existe. Então, eu tenho que fazer análise do sinal antes e depois, né? Eu faço análise antes e depois de onde as funções e derivadas não existem ou são iguais a zero. Muito bem. Para x menor do que 4, pode colocar x igual a zero, isso vai dar positivo, a segunda derivada vai dar negativo por conta desse menos. Menos, 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 menos. Agora, para x maior do que 4, isso também vai dar positivo, mas negativo por conta de ser menos. Menos, 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 menos. Então, é convexa, convexa. Vou tentar fazer o gráfico. Vamos lá. Acho que a gente já... Bom, pelo menos tem todos os elementos para fazer o gráfico. Eu sei que ele passa por esses dois pontos, né? Eu sei que ele termina aqui e começa aqui. Bom, então ele vai começar aqui e vai decrescer. Ele vai decrescer, sempre positivo até 4 e convexo. Então ele tem cara de que vai fazer isso aqui, ó. Vai decrescer até o 4. Não fica negativo, tá? Ele vem até o 4 aqui e faltou pulso firme. Até 4. Depois do 4, ele cresce e convexo, e é positivo. Então, ele vai crescer assim. E vai tender aquele lá. Deu para perceber que aqui é um bico, né? Por quê? Porque ele continua convexo, né? Convexo e depois continua convexo. Só pode ser um bico. Além de tudo, a derivada mudou de sinal, né? Essa derivada muda de sinal e a função existe, é porque é um bico. Então, teve 3 coisas aqui que confirmaram que é um bico. Tá? A função continua positiva daqui para cá e a derivada mudou de sinal. Né? E não tem assíntota, né? Não tem assíntota, né? Seria muito bonito a derivada, por exemplo, ó, aqui a derivada negativa, né? De repente a derivada é positiva, mas tinha uma assíntota. Isso acontece, mas aqui não tem assíntota. Oi, João Pedro, pode falar, vi tua mão levantada aqui. Oi, fala. Ah, tá. Ficou difícil de entender esse aqui, João? Eu vou dar mais um exemplo aqui, eu acho que vai dar uma ajudada aqui, ó. Bom, tá, vamos... Eu devo ter mais um aqui, ó. Bom, aqui está toda a explicação também no slide, né? Vamos pegar esse aqui, ó, que a princípio era para estudar em casa. Eu acho que agora você vai entender bem o primeiro, e esse daqui, que envolve todos os conceitos do primeiro, ainda é um pouco mais difícil. Tá? 6x dá 1/3, mais 3x dá 4/3. Y igual a 6x na 1/3 mais, acho que era 3x na 4/3. Vamos dar uma espiadinha. 6x dá 1/3 mais 3x na 4/3. Bom, esse aqui tem expoente fracionário. Sempre que tem expoente fracionário, corre o risco de ter um bico. Tá? Essa caneta está hipersensível. Deixa eu mudar a cor dela aqui, ela já muda essa sensibilidade.
Como é que nós começaríamos aqui, João Pedro? Eu começaria assim, ó. Começa do mais fácil. Quando x igual a 0, nós temos y igual a 0. Então, eu sei que passa pelo ponto 0 e 0. Quando y igual a 0, agora eu tenho que pensar um pouco mais, eu vou ter 0 igual a 6x na 1/3, mais 3x na, acho que aqui era 3/4, né? 4/3. 4/3. Achar o zero aqui não parece moleza, né? A gente vai tentar. Bom, eu tenho x elevado a 1/3, parece que eu posso colocar em evidência x elevado a 1/3. Então, 0 igual a x elevado a 1/3, que multiplica x mais x na quarta. Acho que não é x mais x na quarta, não. Porque não é multiplicar os expoentes, né? Se eu deixar x na 1/3 em evidência, na verdade eu vou ter só 6 aqui, ó. 6x dá 1/3. Agora mais 2 vezes x. Vou facilitar a minha vida. Acho que isso não foi o melhor caminho. Vou escrever 6x na 1/3 mais 3 vezes x na 1/3 vezes x na 3/3. Isso aqui é x na 4/3. Ficou bem mais fácil. Igual a x na 1/3, que multiplica 6 mais 3x. Opa, agora ficou fácil, ó. 6x dá 1/3, mais 3x dá... 4/3, sim. 3/3 mais 1/3, 4/3. Agora ficou legal. Bom, se eu passar esses dois dividindo aqui, eu vou achar x igual a 0. Mas daí você pode me perguntar, mas por que você não passou esse dividido? Tem que passar os dois, né? Eu vou achar 6 mais 3x igual a 0, né? X igual a 2, não? X igual a menos... Eu vou fazer devagarinho. 3x igual a menos 6. Né? X igual a menos 2. E aqui era mais mesmo. Então, nós achamos dois pontos onde há intercepção com o eixo Y. Posso já pré-desenhar aqui alguma coisinha. Y, X. Né? Quando x igual a 0, y igual a 0, então passa por esse ponto aqui. Passa de novo por x igual a 0, y igual a 0, isso nós já sabíamos, né? E passa também por esse ponto, y igual a 0 e x igual a menos 2. Passa por esse ponto aqui. Menos 2. Sei que o gráfico passa por esses dois pontos desse cidadão aqui. É só o que eu consegui. Eu posso ainda fazer uma análise de sinais, devo, né? Devo fazer uma análise de sinais da função f. Vejam que não estou nem trabalhando com derivada ainda, tá? Então, vou escrever f igual... escrever do jeito mais fácil, penso que assim é mais fácil. Raiz cúbica de x, que multiplica 6x mais 6 mais 3x. 6 mais 3x.
fica mais fácil de entender. Eu sei que tenho aqui em x igual a 0, né, em x igual a 0, a função dá 0, e sei que em x igual a menos 2, a função dá 0 também. Agora eu vou pensar para x bastante negativo, né, abaixo de menos 2. Então, esse dá negativo e esse dá negativo. Então, vai ficar positivo aqui. Quando x igual a menos 2, esse cara aqui dá 0. Quando x estiver entre menos 2 e 0, né, vamos pegar x igual a menos 1. Se x for igual a menos 1, vai ficar 6 menos 3, que dá positivo. E esse dá negativo. Mais com menos dá menos. E quando for maior do que 0, esse dá positivo, esse dá positivo. Esse é o sinal da função, não da derivada. Então, eu sei que a função aqui ela é positiva. Vou fazer, aqui ela é positiva. Aqui ela é negativa. E aqui ela volta a ser positiva de novo. Não tem assíntota nenhuma, né? Porque eu não tenho denominador. Os expoentes são sempre positivos. João Pedro, até aqui, vai embora ou alguma parte que eu explique de novo? Eu vi tua mão levantada aqui de novo. Ah, você não entendeu onde foi elevado a 1/3. Esse trecho, acho que esse trecho aqui. Aquela parte do x igual a 0 e x igual a menos 2. Ah, essa parte aqui. Bom, você concorda comigo que aqui tem um sinal de vezes, né? Então, se eu passar esse para o lado de lá dividindo, vai ficar x dá 1/3 igual a 0. Vou fazer aqui. Né? O primeiro passo é x dá 1/3 igual a 0. Daí x igual a 0. E o segundo passo foi passar isso ali dividindo. Daí ficou 6 mais 3x igual a 0 e x igual a menos 2. Era essa parte que você não entendeu, João Pedro? É isso? E eu já me fiz entender agora? Beleza, beleza. Bom, agora eu vou calcular a primeira derivada desta função aqui, ó. Poderia calcular dessa, que é a mesma coisa, mas é mais difícil. Vou pegar aquela que tem o mais, né? Então, y' igual a 1/3 vezes 6x, 1/3 menos 1 dá menos 2/3, né? 1/3 menos 3/3. Mais 3 vezes 4/3 vezes x na 4/3 menos 1 é 4 menos 3, 1/3. Aqui nós temos a derivada, vamos simplificar mais um pouquinho. Y' igual a 6 dividido por 3, 2. 2 vezes x dá menos 2/3, mais 4 vezes x dá 1/3. Aqui eu vou tentar colocar alguma coisa em evidência. Eu vou colocar sempre o menor expoente em evidência, né? Antes eu coloquei o menor expoente em evidência também, né? Entre 1/3 e 4/3 eu coloquei o 1/3. E o menor expoente aqui é menos 2/3. Então, y' é igual a x elevado na menos 2/3, né, que multiplica 2, mais 4. Como é que eu transformo esse 1/3 né, em função de menos 2/3, né? Você vai dizer que x, né, puxar aqui para o canto, x dá 1/3 é igual a x elevado na menos 2/3 vezes x elevado na 3/3. Né? Conserva a base e soma os expoentes, né?
Então, aqui você vai fazer simplesmente vezes x, né? Porque elevado na 3/3 é vezes x. Isso nos ajudou muito, nos ajudou muito. Por quê? Da mesma maneira de antes, né, primeiro você vai dizer que x na menos 1/3. Olha que perigo. Nós vamos fazer mais um passo para não cair no erro de x igual a 0. Esse expoente deu negativo, e expoente negativo é um perigo aos nossos olhos. Vamos passar ele para baixo. Aqui, raiz cúbica de x ao quadrado, que é menos 2/3, parece 1/3. É menos 2/3. E aqui, 2 mais 4x. É um perigo, porque eu já ia dizer que x precisaria ser igual a 0 para a derivada ser igual a 0, e não. Aqui, na verdade, em x igual a 0, y' não existe. Porque eu tenho uma divisão por 0. Mas, além de tudo, eu tenho que tomar um outro cuidado aqui. Não é simplesmente não existe, ó. Porque sempre, quando x for 0 menos ou 0 mais, ela sempre vai dar mais infinito. Então, eu vou dizer assim, quando em x igual a 0, y' sempre vai dar mais infinito, né? Eu vou dividir em duas aqui. Opa. Eu vou dividir em duas, porque pode ser 0 mais ou pode ser 0 menos. Mas em ambas as situações, y' tende a se for 0, vai ser 2 dividido por 0 ao quadrado. Tende a mais infinito. Em ambas as situações, ela tende a mais. Então, não é um bico, né? Porque quando é bico é menos infinito e mais infinito, né? É uma coisa desse tipo aqui, ó. Derivada aqui é mais infinito e depois é mais infinito de novo. A função tem uma continuidade. Então, eu estou dizendo até que a função, do que eu falei, a função até, existe em x igual a 0. Tanto é verdade que, se você olhar para a função original, ela existe sim em x igual a 0, não é uma assíntota. Olha que coisa, hein? Agora vamos à segunda derivada, ou análise de sinais da primeira, pode ser. Escolher uma outra cor aqui. F', que é igual a, posso colocar o 2 até em evidência, 2, 1 mais x, sobre raiz cúbica de x ao quadrado. Dá uma espiadinha se é isso mesmo. É isso aí mesmo. 1 mais 2, 1 mais 2x, né? 1 mais 2x. Porque 2 vezes 2 é 4. Tá. Eu vou fazer a análise aqui em 0, que é aquele momento em que a derivada passa de mais infinito para mais infinito, né? Então, eu sei que a função tem que não é um bico, né? Provavelmente é um ponto de inflexão, né? Ou também pode ser, não é uma assíntota, né? Porque aqui ela de mais infinito passa para mais infinito, ó. Mas houve uma assíntota. Mas a assíntota só existe quando tem denominador igual a 0, e não é o caso, né? Então, eu sei que se trata de um ponto de inflexão, e vamos ver lá, comprovar com a segunda derivada depois. X igual a 0, e em x, bom, 0 é aqui, né? Fiz no lugar errado, 0 é aqui, ela sai de mais infinito para mais infinito. Aqui é o ponto que para derivada não vai ter análise nenhuma, né? No ponto menos 2. A derivada no ponto menos 1/2 é importante. Porque no ponto menos 1/2 a derivada dá 0 também.
Vamos colocar mais ou menos aqui, ó, menos 1 meio, onde a derivada vai dar zero. Né? Eu vou substituir menos 1 meio lá na minha função original. Isso eu tenho que fazer na calculadora. Então, 6 vezes raiz cúbica de x mais 3 vezes raiz cúbica de x elevado na quarta. F de menos 1 meio. Dá menos 3,6. Tá? Então, em menos 1 meio, que está aqui, esse pontinho aqui, ó, vamos trazer ele para cima. Aqui em menos 1 meio, eu vou chegar no valor de menos 3,6. Vou colocar ele por aqui. Então, menos 3,6. 3,6. Aqui eu tenho derivada zero, né? Eu só não sei se é assim ou é assado. Né? Agora, em x igual a zero, eu tenho um bico. É bom, eu passo por esse ponto, aqui eu sei que eu tenho, aqui eu tenho um bico, não, aqui eu tenho uma inflexão. Uma inflexão. Então, eu sei que eu vou ter uma derivada aqui infinita, né? Aqui eu vou ter uma derivada infinita e aqui eu tenho uma derivada zero. É isso que eu sei até agora, né? Olhando para esses dois pontos. Bom, vamos fazer para abaixo de 1 meio. Né? Aqui embaixo sempre vai ser positivo, então abaixo de 1 meio negativo, a derivada é negativa. Então a função é positiva, né, e decresce. Né? A função é positiva e decresce, passa por zero e continua decrescendo até aqui. Depois ela cresce, aqui ela cresce, né? Então ela vem até aqui, depois ela cresce. Eu poderia até fazer um pontilhadinho assim, ó, meio reto por enquanto, depois eu dou uma arredondadinha, ó. Ele vem até aqui, aqui a derivada é zero, né? E depois ele cresce para lá. Ó. Então já posso até fazer um. Né? Se eu calcular a concavidade e ela não der positiva, alguma coisa está incoerente. Depois ela passa por ali, ó. Né? Passa por ali assim, ó. Com derivada infinita. E vamos ver se ela continua crescendo para lá. É só colocar x positivo que ela continua crescendo. Claro que ela não pode crescer assim, né? Ela vai ter que crescer alguma coisa assim. Já está tomando forma o nosso gráfico. Agora vamos à segunda derivada. Eu vou fazer a segunda derivada, fazendo a derivada desse aqui, que é mais fácil. Talvez do segundo também, não sei se esse é mais fácil, talvez esse, mas vou fazer desse aqui, parece mais fácil. y2' igual a 2 vezes menos 2 terços, vezes x elevado na menos 2 menos 3 menos 5 terços. Mais 4 vezes 1 terço de x dá 1 menos 3 menos 2 terços. Deixa eu dar uma espiada se alguém levantou a mão aqui. Não. y2' igual a menos 4 terços de x dá menos 5 terços, mais 4 terços de x dá menos 2 terços. 4 terços parece que eu já posso colocar em evidência, y2' igual a menos 4 terços, que multiplica x dá menos 5 terços, mais x dá menos 2 terços.
Vou seguir a mesma proposta de colocar o menor expoente em evidência. Menos 4/3 vezes x na menos 5/3. Que multiplica 1 mais... Agora eu vou ter que dar meus pulos aqui um pouquinho. Esse cara aqui, ó. X na menos 2/3, ele vai ser igual a x na menos 5/3 vezes x, agora para dar menos 2, eu tenho que somar com 3, né? 3/3. Beleza. Porque menos 5 mais 3 dá menos 2. Então aqui mais x, né, elevado na 3/3, ou seja, x dá 1. Cuidado com o expoente negativo. Isso aqui é igual a menos 4/3 vezes 1 mais x dividido por raiz cúbica de x na quinta. Eu vou copiar agora para análise de sinais lá em cima isso aí. Vou apagar esse pedacinho aqui só. F duas linhas igual. Era tão comprido que me esqueci. Menos 4/3, 1 mais x, menos 4/3, que multiplica 1 mais x, sobre raiz cúbica de x na quinta. Pegar esse cara e tentar empurrar ele um pouco mais para baixo, para fim de fazer análise de sinais. Ele vem só por partes, mas também pode. Não vou brigar com ele. Tá bom assim. Agora eu vou selecionar isso aqui. Tá? Esse é o F duas linhas que nós vamos fazer aqui em cima. O que eu percebo do meu F duas linhas? Bom, em x igual a 1, x igual a menos 1, ele dá 0. Então, menos 1 é um ponto que eu vou ter que dar uma especial atenção. Menos 2, menos 1 está aqui, ó. É um ponto onde ele não é côncavo nem convexo, né? Provavelmente uma mudança de concavidade. E em x igual a 0, essa segunda derivada também ela não existe. Então é um ponto, né, em x igual a 0 aqui, ó. Vou trazer o gráfico mais para baixo. É um ponto de mudança de concavidade. Menos 1 e 0. Né? Os valores da derivada a gente coloca normalmente embaixo, né? Então 0 e não existe. Vamos à análise de sinais. Quando x for muito negativo, tipo menos infinito, né? Isso aqui vai dar negativo, esse vai dar negativo, com aquele menos lá vai dar mais. Isso quer dizer que a função é côncava. Quando x é muito positivo, tipo mais infinito, isso aqui vai dar mais, isso vai dar mais. Eu acho que eu fiz uma conta errada aqui, ó, de novo. Quando x é muito negativo, vai dar menos com menos, mais. Com menos, menos. Então vai ser convexo. Quando é muito positivo, vai dar mais, com menos, que vai dar convexo também. E entre menos 1 e 0,
entre menos 1 e 0. Aqui em cima vai dar negativo. Né? Então, entre menos 1 e 0, aqui em cima vai dar positivo. Positivo, porque pega menos meio, né? Então, vai dar positivo. Aqui embaixo vai dar negativo. Mais com menos, menos. E com esse menos aqui, mais. Então, aqui no meio ele vai ser côncavo. Agora vamos ao gráfico. Né? Vamos às coerências do gráfico. Bom, o gráfico ele começa positivo, decrescendo e convexo. Então ele veio com um jeitão assim, ó. Ele veio com um jeitão até esse ponto 2, ele vem convexo e decrescendo. Ele vem assim decrescendo, convexo, tá? Então ele é positivo, decresce e convexo. Bom, depois ele fica negativo, decresce e convexo. Até o menos 1. Até o menos 1. Isso aí, o menos 1 está aqui. Até o menos 1. Neste ponto aqui, ele muda de concavidade para côncavo. Né? Ele muda para côncavo. Né? E ele vem até o menos 1 meio. Ó, aqui é menos 1 meio. E aqui é menos 1. Nesse ponto aqui, houve mudança de concavidade. Nesse ponto aqui, a derivada é igual a 0. Está aqui, igual a derivada. E côncavo. E continua côncavo até o 0. E a derivada positiva, né? Desse menos 1 meio até o 0. Côncavo, derivada positiva e negativo. Aqui nesse ponto, né, a derivada é infinita, né? Ele sobe verticalmente, então, e muda a concavidade. E a derivada tende ao mais infinito pelos dois lados, né? Então, aqui ele dá um assim, e depois ele volta e fica convexo. Né? Ele fica crescendo positivo e de maneira convexa. Então, esse é o gráfico. Né? Esse gráfico, ele também é feito passo a passo, obviamente. Eu deixei no material de estudo aqui para vocês. É esse gráfico aqui, ó. O mesmo gráfico que nós fizemos. Ó. Olha aqui, ó, a derivada é infinita aqui, né? Depois ele cresce de maneira convexa. Aqui também análise de sinais. Creio que não é tão impossível de entender também, né? João, acho que libertou bastante a mente daquele exercício anterior. O que você me diz? Olha, mais ou menos. É, gráfico não é fácil. Vamos fazer mais uns. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Não é moleza, né? Isso aí não é moleza. Então, vamos fazer um aqui que parece moleza, que é esse E na x quadrado. E na x quadrado sobre 2. Tá? Isso aqui é muito usado em estatística, principalmente. A vantagem dessas aulas gravadas é isso, né? A gente sempre pode ver depois de novo, e até em velocidade um pouco maior. Né? Você controla a velocidade com que você quer assistir a aula. Então, y igual a E na menos x quadrado sobre 2. Né? Isso aqui é bastante usado em estatística, esse tipo de função. Tá? Até em campanhas eleitorais, tudo mais. É distribuição normal.
Mas vamos, não é nosso objetivo ver aula de estatística, né? Vamos fazer o gráfico dessa função que parece tão inocente, mas não é tão fácil assim, não. A primeira coisa, quando x igual a zero, né? Como consequência, nós temos y igual a e elevado na zero, que é igual a 1. Essa foi fácil. Quando y igual a zero, como consequência, nós temos e na menos x quadrado sobre 2 igual a zero, né? E você vai descobrir que somente x, né? Somente x infinito, né? Vai tornar isso igual a zero, porque isso aqui vai ficar 1 sobre e na x quadrado sobre 2 igual a zero, né? E só tem um jeito disso dar zero. Esse número aqui embaixo dá infinito. Tá? E esse número só é infinito quando x tender a mais ou menos infinito. Né? Daí você vai ter y tendendo a zero. Tomar cuidado que tendendo não não quer dizer que é igual, né? É tendendo. A matemática tem cada coisa, né? Aqui em cima é igual mesmo, né? Então, tendendo é um comportamento quando está chegando no limite, que em teoria nunca existe, né? E às vezes a gente faz existir. Depois dizem que a matemática é exata, né? Vamos lá. Posso já colocar alguns pontos desse gráfico. Quais que são os pontos? X igual a 0 e y igual a 1. Esse é um ponto. Vou colocar em vermelhinho aqui. E agora eu posso colocar o ponto, né? Por que não? Vou colocar aqui, ó, no menos infinito e aqui no mais infinito. Então, até posso pensar que esse gráfico é uma coisa assim, ó. É, claro que não são essas duas retas, mas eu vou começando a conjecturar, né? Pode ser que aqui tenha um bico, não sei, tem que fazer derivada. Pode ser que seja uma concha, assim, de ponta cabeça. Pode ser que seja uma loucura aqui, passando por um também. Pode ser qualquer coisa. Por isso que a gente faz primeira derivada e segunda derivada. Quando x tende ao infinito... quando x tende ao infinito, ele tende a zero, né? Então, eu sei também que y igual a zero é uma assíntota horizontal. Então, certamente, esse cara não pode ser uma reta, senão ele vai passar, né? Ele tem que tender a esse valor assim, ó. Ele tem que tender a zero, né? E do lado de lá também, ele vai ter que tender a zero. Mas é tudo que eu sei. Também não sei se tem um bico aqui, não faço a mínima ideia. Vamos fazer a derivada primeira. A derivada de e na x quadrado, que coisa. Eu sei que a derivada de e na u é e na u. Então, muito bem. Então, vai ser e na u vezes du dx. Qual que é a derivada de x quadrado sobre 2, de menos x quadrado sobre 2? Bom, é menos x. Menos x. Menos x. Menos x. É só fazer aqui, ó. Derivada de x quadrado sobre 2, né? É igual a 1 meio vezes 2x, né? Corta isso com esse menos x. É isso aí. Então, deixar de um jeito mais bonito, y' é igual a menos x vezes e na menos x quadrado sobre 2. Bom, aqui eu já sei que em x igual a zero é um ponto notável, né, que torna essa derivada igual a zero. Não tem outro que torne ela igual a zero, né? E também, né, eu poderia reescrever isso aqui um pouco melhor, né? Vou colocar esse cara com expoente negativo para baixo. Menos x sobre e
na x² sobre 2. E também, aqui não existe x que faça com que essa derivada não exista. Então, só x igual a 0 é um ponto notável. Então, vamos iniciar aqui os nossos algumas notabilidades, né? Primeiro com a função f. F que é 1, colocar esse f 1 sobre E na x² sobre 2. Depois com a minha função f', que é igual a x sobre E na menos x² sobre 2, x positivo agora, porque está embaixo, né? Tal como aquele lá. E f duas linhas, que eu ainda vou descobrir quanto que é. Para f, eu descobri apenas um ponto aqui de interesse, né? Que quando x igual a 0, y igual a 1. E agora eu sei que esses pontos são sempre positivos, né? Tanto para cá, eu não consigo chegar no zero, a não ser no mais e no menos infinito. Então, eu posso até dizer que aqui no menos infinito é 0 e no mais infinito é 0, beleza? É o que eu consegui. Inclusive, já grafiquei isso, né? Agora, quanto à derivada, eu sei que em x igual a 0, eu tenho uma derivada nula. Eu tenho uma derivada nula. Aqui na frente tinha um menos dessa função, né? Só para lembrar que ali na frente tinha um menos. Desse menos aqui, que eu não copiei. Agora, quando o x é negativo, aqui embaixo é sempre positivo, quando o x é negativo, eu vou ter primeiro a derivada positiva. E quando o x é positivo, vou ter primeiro a derivada negativa. Então, eu sei que a função cresce, o que está corroborando com isso aqui, e decresce depois, está corroborando. Bom, então até que a estimativa está mais ou menos legal, né? Aqui ela cresce, né? E aqui ela decresce, né? Ah, e aqui eu tenho uma derivada zero ainda, né? Então, se a derivada é zero, é porque tem um chapéuzinho aqui, ó. Bom, então vai ter que ter uma mudança de concavidade, ó, porque aqui é côncavo, côncavo, e aqui é convexo, né? Eu vou ter que achar, já sei que na segunda derivada vou ter que achar alguma mudança de concavidade. Então vamos à segunda derivada, né? Y linha, linha, né? Vou fazer a segunda derivada do que está aqui em cima, que é mais fácil. Não, é mais fácil fazer essa aqui. Vou aplicar a regra da divisão, que vai ser menos, né? O menos eu passei para fora, a derivada do de cima vezes o de baixo. Menos a derivada do de baixo. A derivada do de baixo eu já sei que é x sobre E na x² sobre 2, né? Vezes o de cima. Né? Aqui ficou positivo, por causa que é menos a derivada do de baixo. A derivada do de baixo dá negativa, e esse menos está aqui. Bom, y duas linhas é igual... Ah, e me esqueci ainda, ó, de dividir tudo isso aí por E na x² sobre 2 ao quadrado. Sem dúvida, é algo bastante comprida essa segunda derivada, né? Y duas linhas igual.
Vamos tentar simplificar. É na x sobre 2 ao quadrado. Lá em cima eu posso tirar o mínimo. Eu vou deixar aqui na x ao quadrado sobre 2. Que era x ao quadrado sobre 2. Daí, no que eu tiro o mínimo, né? Aqui em cima vai ficar na x quadrado sobre 2 ao quadrado mais x ao quadrado. Não sei se foi uma boa ideia tirar o mínimo ali, ó, por conta desse x ao quadrado que ficou aqui. Talvez eu nem tire esse mínimo. Eu vou deixar lá em cima como estava. Vou deixar aqui na x quadrado sobre 2 mais x quadrado sobre na x quadrado sobre 2. E aqui eu tenho a segunda derivada, que parece cabeluda, mas não é tanto assim, ó. Porque eu não preciso calcular nada demais. Eu preciso calcular quando ela não existe e quando que ela é zero. Tá? Não existe x que faça ela não existir. Tá? Não existe. Agora, quando que ela é zero? Quando ela é zero, eu posso passar aquele cara para lá, multiplicando zero, sumiu. Né? E ela vai ser zero quando na x quadrado sobre 2 for igual a x quadrado sobre na x quadrado sobre 2. E com negativo aqui, né? Passo para o outro lado negativo. Aí eu vou ter quando negativo, na menos x quadrado sobre 2, elevado ao quadrado, igual a x ao quadrado. Veja que este pedaço daqui sempre vai dar um número positivo. Né? Sempre vai dar um número positivo. Né? E elevado ao quadrado, que vai dar positivo e com menos. Então, eu estou dizendo que x quadrado vai ser o número positivo. Isso não dá. Isso não dá. Tá? Como é que x quadrado vai ser um número negativo? Ah, mas tem um menos na frente de tudo aquilo lá que nós nos esquecemos. Ó. Vamos fazer novamente essa segunda derivada. Vamos de novo aqui. Ó. Então, é a derivada do de cima vezes o de baixo. Menos a derivada do de baixo vezes o de cima. Até aqui está ok. Mas se for igual a zero, não tem problema nenhum de eu colocar um menos aqui. Uhum. Mas eu estou dizendo com x quadrado é um negativo. Não, isso não é legal. Isso vai dar não vai ter mudança de concavidade. E essa função tem uma mudança de concavidade. Será que eu errei essa segunda derivada? Vamos aqui fazer de novo. y2' igual a menos. Agora eu vou fazer essa derivada aqui, ó, a derivada do de cima vezes o de baixo. Então vai ser 1 vezes
na x² sobre 2. Ah, eu errei essa aqui. Eu errei a segunda. Mais menos a derivada do de baixo. A derivada agora é de E na x² sobre 2 e não de menos x² sobre 2. E na x² sobre 2 é E na U. Vezes x. Porque a derivada de x² sobre 2 é x. Então, esse sinal aqui, ó, é negativo mesmo. Tá? Aqui eu me antecipei, porque eu copiei a derivada do E na menos x² sobre 2. Bom, então, se vocês fizerem na mão, vocês vão entender. Esse sinal aqui é de menos, tá? Esse sinal aqui é de menos. Esse sinal aqui é de menos. Tá? E aqui vai ficar então tudo de mais. Agora tem alguma lógica, né? Algo ao quadrado igual a algo ao quadrado. Bom, então, quando que x é igual a E na menos x² sobre 2? Eu posso tirar o ln dos dois lados, né? Mas isso aqui não é uma tarefa fácil, tá? Você não consegue isolar o x tão fácil assim aqui. Tá? Isso se chama uma equação transcendental. Você pode até, se você aplicar o ln, mas não vai adiantar, não vai conseguir isolar o x aqui. Tá? Vamos dar uma espiadinha aqui no nosso PowerPoint. Só que aqui é uma situação que é fácil ainda. Agora que eu verifiquei, se fosse qualquer outro número seria difícil, né? Mas aqui ele está dizendo que é em x igual a 1. Será que isso é verdadeiro? 1 igual a E na menos 1/2. Não, não, não. Derivada segunda deu x² é na menos x² sobre menos x é na menos x² sobre 2. A derivada segunda nós erramos. Não necessariamente. Nós erramos como calcular L igual a 0. A partir daqui nós vamos apagar. Então agora eu vou dizer que menos E na x² sobre 2 menos x² sobre E na x² sobre 2 sobre E na x² sobre 2 ao quadrado, quando que isso é igual a 0. Passa esse para lá multiplicando, e esse menos também. Daí eu vou reescrever E na x² sobre 2 menos x² vezes E na menos x² sobre 2 igual a 0. Eu posso colocar o menor expoente em evidência de novo. Eu vou ficar com E na menos x² sobre 2, que multiplica E
na x quadrado porque este cara aqui, se ficar em evidência com e na menos x quadrado sobre 2, né, eu vou fazer aqui, ó, x quadrado menos x quadrado sobre 2, isso aqui vai dar x quadrado sobre 2. Menos x, igual a 0. Mesmo assim, não deu igual o que nós chegamos aqui. Eu fiz a derivada errada. X é na menos x quadrado sobre 2, vamos ver se isso está certo. Ó, eu achei um x quadrado ao invés de um x é na menos x quadrado sobre 2. Por que eu achei um x quadrado? A derivada do de cima vezes o de baixo, menos a derivada do de baixo tá bem errado. Vamos fazer a segunda derivada inteira. Y duas linhas igual a menos a derivada do de cima vezes o de baixo, menos a derivada do de baixo vezes o de cima. Tudo isso aqui dividido pelo de baixo ao quadrado. Tá? Vejam que a gente fez antes bem diferente, hein? Aqui eu posso botar e na x quadrado sobre 2 em evidência, ficou bem mais fácil. A gente já pode desconfiar, quando fica muito difícil que a gente fez alguma coisa errada. 1 menos x ao quadrado, dividido por e na x quadrado sobre 2 ao quadrado. Olha ali, ó, que moleza que ficou essa segunda derivada. Agora, eu chego à conclusão o quê? Que em x igual a 1, né? Em x igual a mais ou menos 1, eu tenho a segunda derivada igual a 0, né? E não existe x, né, tal que a segunda derivada não exista. Vou copiar esse y duas linhas aqui, ó, que é na x quadrado sobre 2, 1 menos x ao quadrado sobre alguma coisa elevada ao quadrado, né? Só análise de sinais. Me interessa em x igual a menos 1 e x igual a mais 1. E eu sei que quando x é bastante... Isso ainda tem um menos aqui fora, hein? Tomar um cuidado. Olha esse menos aqui que a gente não carregou junto aqui, ó, esse menos. Então, isso significa que aqui ela é côncava, né? Aqui também. E quando x é 0, ela vai ficar negativa. Então, côncava, convexa, côncava. Vamos ao gráfico. Ele começa côncavo crescendo, né, e do zero. Côncavo crescendo e do zero. Até, né, côncavo crescendo e do zero. Até chegar em x igual a 1, menos 1.
Em x igual a menos 1, daí vocês calculem lá com e na menos x quadrado. Isso aqui vai dar e na menos 1 meio. Né? Eu vou ver quanto que dá e na menos 1 meio aqui. Vai dar um número menor do que 1, certamente. É elevado na menos 1 dividido por 2. 0,6. Então, aqui vai dar 0,6. Depois de chegar nesse ponto aqui, ela passa a ser convexa. Até o ponto 1. Ela é convexa. Né? Pode ver que ela é convexa até o ponto 1, né? Mas ela decresce a partir de 0, né? Aqui a derivada é 0. Depois ela fica côncava de novo até voltar para o 0. E esse é o gráfico dessa nossa funçãozinha que parecia tão inocente, mas não é tão fácil assim. Helena, Andressa, João Pedro, Igor, Edsa. Conseguiram entender o que eu fiz aqui? Eu já vou deixar essa aula disponível lá para vocês assistirem. Quem não entendeu nada? Tá bom. Que bom, que bom. Bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou já, no máximo até hoje do meio-dia, eu deixo essa aula disponível, né? E não vou fazer edição nenhuma, inclusive nem nesse erro aí da segunda derivada. Vocês daí passam um pouco mais rápido ali, ou assistem o erro, que também é importante, né? Um abração a todos, então, e até semana que vem. Tchau, tchau.